Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à correção da semana 35. Pessoal, então essa semana, a semana de número 35, a gente vai continuar no volume 2 da apostila do nono ano, tá? E a gente está vendo expressões algébricas e equações do segundo grau. Essa semana a gente vai fazer a correção do Google Forms e do Google Drive. Pessoal, lembrando, equação do segundo grau é quando eu tenho um x elevado a 2 aqui, tá vendo? Então, como que a gente faz para resolver? Eu quero que vocês copiem no caderno de vocês ou em algum recadinho aí no cantinho, porque toda vez vocês vão usar essas fórmulas aqui. Então, esses 3 passos aqui, eu quero que vocês tenham sempre à mão disponível para quando a gente for fazer as equações, tá bom? Então, lembrando, para a gente ter a equação, a gente tem que colocar ela em ordem, sempre do maior para o menor. Localizar o A, o B e o C. Lembrando que se não tiver o B e o C, eu posso usar o zero no lugar. Depois que eu localizei o A, o B e o C, a primeira formulazinha que eu tenho que decorar é essa daqui, que é delta igual a B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C, ou seja, a gente vai pegar o valor que a gente tinha aqui, colocar aqui, o valor que a gente tinha aqui, colocar aqui, e o valor que a gente tinha aqui, colocar aqui. Pessoal, lembra-se, quando tiver número negativo, vocês colocam entre parênteses para não dar confusão, tá bom? Achando o delta, a gente vai jogar ele, se ele for positivo ou igual a zero, aqui dentro. Se ele for negativo, não vai precisar mais fazer a conta, você vai parar na onde que ele está, mas depois eu explico. Aqui é a segunda fórmula. Então, depois que você achou o delta, a gente faz ele aqui separado para ficar mais fácil de calcular aqui, tá? A gente vem na fórmula do x para a gente achar os valores do x. Então, vem aqui, ó, o menos b, o b que a gente tem aqui em cima a gente coloca aqui, mais menos a raiz de delta, ou seja, o valor que a gente achou aqui, a gente joga aqui dentro. E o A que a gente tem aqui, que a gente achou no comecinho, tá? Por que tem o mais e o menos aqui, professora? Porque a gente vai, sempre quando tem equação de segundo grau, ou a gente não tem nenhuma resposta, ou a gente tem uma resposta, ou a gente tem duas respostas. Na maioria das vezes a gente vai ter duas respostas. Então, quando a gente tem duas respostas, a primeira resposta vai ser com o mais e a segunda resposta vai ser com o menos. Por isso que a gente faz o x1 e o x2, tá? Se o delta for positivo, a gente vai ter o x1 e o x2. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter só um valor para o x, ou seja, o x1 e o x2 vão ser igual. E se caso o delta for negativo, a gente não vai ter resposta para o x, ou seja, vai ser conjunto vazio. Então, vamos para a correção do Google Drive. Questão número 1, então, lá do Drive. Todas as equações seguintes estão escritas na forma reduzida, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí a gente tem 6 equações aqui. Calcule o valor da discriminante. O que é discriminante, pessoal? Achar o valor de delta em cada uma delas. E responda, quantas e quais dessas equações têm raízes reais diferentes? Quais dessas equações têm uma única raiz real? O que o exercício quer? Ele quer primeiro que você faz a raiz de cada uma delas e depois responda, ó, quantas dessas tem raiz diferente. Para ter raízes diferentes, o meu delta tem que ser maior que zero. Então, vocês vão analisar e ver quantas delas e quais delas que tem um delta maior que zero. E nessa segunda, vocês vão ver qual delas que tem o delta igual a zero. Então, vamos lá? Então, resolvendo, fica assim, ó. Primeira coisa que a gente faz, daqueles 3 passos, é achar quem são os coeficientes, o A, o B e o C. O A é o valor que acompanha o x ao quadrado, então, no caso, é 1. O B é o valor que acompanha o x, é menos 3. E o C é o termo sozinho, é o menos 4. Então, a partir do momento que você já localizou o A, o B e o C, agora você vai substituir na fórmula do delta. O delta é igual a B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Então, B ao quadrado, quem que é o nosso B? Vai ser menos 3 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o A. Quem que é o A? O 1. E quem que é o C? O menos 4. A gente substitui aqui por menos 4. Então, agora é só resolver. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9 positivo. Aqui a gente faz o jogo do sinal porque é multiplicação. Menos com mais com menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 4, 16. Então, ficou 9 mais 16, 25. O delta da minha primeira é 25. Eu vou fazer isso com todas. O próximo, achei o A, achei o B, achei o C. Substituí na fórmula e achei delta igual a 11. O próximo, o meu A é 5, o meu B é 4 e o meu C é menos 1. Substituí na fórmula, achei 36. O próximo,
O meu A é 1, o meu B é 8 e o meu C é 16, tudo positivo. Substituir na fórmula, olha só que legal, deu 64 menos 64, ou seja, meu delta deu zero, zerado. O próximo, o meu A, o valor que acompanha o x é 12, o meu B é menos 1 e o meu C é menos 1. Substituir na fórmula deu 49. O próximo, 9x ao quadrado menos 6x mais 1. O meu A é 9, o meu B menos 6 e o meu C é 1. Substituir na fórmula e deu zero. Muito bem, agora que eu já tenho o delta de todos eles, das 6 equações, eu posso responder a pergunta. A primeira pergunta era: quantas e quais dessas equações têm raízes diferentes, raízes reais diferentes? Então, eu já tinha falado para vocês que para ele ter raízes reais diferentes, a gente tem que ter pelo menos 2x, tem que ter 2x. Para ter duas respostas para x, a gente tem que ser um delta positivo, porque se a gente tem um delta positivo, a gente tem duas raízes de x, ou seja, dois valores de x. Se a gente tem o delta igual a zero, a gente só vai ter um valor para x. E se a gente tem o delta negativo, quer dizer que aquela equação não existe valor para x. No caso, essa 11 aqui não vai encaixar em nenhuma, ela não tem valor para x. Então, a minha resposta é só analisar e ver quais são as respostas que deram positivas, ou seja, acima de zero. Então, a primeira, essa daqui não, a segunda deu, essa daqui não, a terceira deu e essa daqui não. Então, a resposta é 3 e as equações são x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero, que é a primeira. A terceira é 5x ao quadrado mais 4x menos 1 igual a zero. E a outra, 12x ao quadrado menos 1 é menos x menos 1 igual a zero, essas três. E a próxima pergunta está perguntando quais delas que só tem uma única raiz, ou seja, quais delas que o delta deu igual a zero. Então, a resposta é x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero e o 9x ao quadrado menos 6x mais 1 igual a zero. A questão número 2 é assim: resolva as seguintes equações. Então, agora, pessoal, é para vocês treinarem se vocês entenderam como que a gente resolve pela fórmula de Bhaskara, que é resolvendo pelos 3 passos que eu passei no slide anterior. Primeiro, você acha o A, o B e o C. Segundo, você joga no delta. Achou o valor do delta, você joga no x1 e no x2, tá bom? Então, vamos lá. A primeira é o seguinte: x ao quadrado menos 7x mais c, mais 6. Então, a gente vai achar o A é o valor que acompanha o x ao quadrado, o B é o valor que acompanha o x e o C é o valor que está sozinho. Então, é 1 menos 7 e 6. Agora, a gente vai jogar na fórmula do delta, que é igualzinho que a gente fez no anterior. Jogando na fórmula do delta, a gente vai fazer menos 7 vezes menos 7, deu 49. Menos 4 vezes mais 1 vezes mais 6 vai dar menos 24, resolvendo dá 25. Aí, a gente vai jogar no nosso x, que é na fórmula também. A fórmula do x é menos b mais menos raiz de delta sobre 2a. A gente vai substituir. Lembrando, é um para o positivo e um para o negativo. Então, o positivo ficou menos da fórmula, o menos 7 do b, então por isso que a gente tem que colocar ele entre parênteses, mais o raiz de delta. O raiz de delta era 25, ficou 5, sobre 2 que multiplica a. O meu a é 1, então ficou menos 7, menos de fora com menos 7 ficou mais 7. 7 com mais 5, 12. 12 dividido por 2, 6. Menos com menos, 7 positivo. 7 positivo menos 5, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, a minha solução do primeiro exercício é 1 e 6. A letra B. Todos vão fazer do mesmo jeito, tá, pessoal? Então, vão treinando aí, que vocês vão ver que não é difícil, né? Vocês vão pegar a prática e vão ver que é bem tranquilo. Então, a primeira coisa, já está organizado A, B e C, do maior para o menor. O A vai ser o que acompanha o x ao quadrado, o B, o que acompanha o x, e o C, o elemento sozinho. Então, vai ser 1 para o A, menos 1 para o B, porque quando não tem nada aqui, a gente sabe que tem 1, né? E não esquecer do negativo. E menos 12 para o C. A gente vai jogar na fórmula do delta, achamos o delta que deu 49, a gente vai jogar na fórmula do x, vai resolver. Como o delta deu positivo, a gente vai ter duas respostas, então a gente vai resolver um para o positivo e um para o negativo. Um deu 4 e o outro deu menos 3. Qualquer coisa, é só dar um pause no vídeo e acompanhar a resolução. A letra C, mesma coisa, a gente vai achar o A, que é 1, o B, que é menos 3, e o C, que é menos 28. Vai jogar na fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac. Lembrando, pessoal, para cada elemento vai mudar os valores só aqui. Então, sempre que vai mudar é o A, o B e o C, e você vai substituir
pelo número aqui. O 4 sempre vai continuar aqui, os elementos da forma sempre se mantêm, você só substitui pelos os novos elementos, no caso é o B, o A e o C, tá bom? Aí resolveu a fórmula, deu 121. O delta, né? Deu 121. Joguei no meu x, ficou menos b, eu venho aqui, o 3 é negativo, eu coloco entre parênteses, mais menos raiz de delta. A gente já viu que a raiz de delta deu 11, sobre 2 que multiplica a gente já viu que o a aqui é 1. Então, a gente vai ver 2 multiplica a. A gente vai fazer um positivo e um negativo. Então, menos com menos ficou 3 positivo, 3 com 11, 14, dividido por 2, 7. 3 positivo com 11 negativo, deu menos 8, dividido por 2, menos 4. Então, a solução desse daqui é menos 4 e 7. A letra D é x ao quadrado mais 12x mais 36 igual a zero. Localizei o A, o B e o C, joguei na fórmula do delta, esse meu delta deu zero. Toda vez que o meu delta der zero, eu sei que eu só vou ter um valor para o x, ou seja, o meu x1 e o meu x2 vai dar o mesmo resultado. Então, se eu quiser, eu posso fazer igual eu fiz aqui 2 vezes, ou se eu quiser, eu posso fazer só um, que eu já sei que vai dar a mesma resposta. Olha só, eu fiz com os dois porque vocês podem escolher qual dos dois que vocês vão fazer que vai dar a mesma resposta. Então, é menos b. O b a gente sabe que é 12, então vai ser menos 12. Mais o delta a gente sabe que é zero, então vai ser zero. E 2 que multiplica a, ou seja, 2 que multiplica 1. Então, ficou menos 12, mais 0, né? Continuou menos 12, dividido por 2 deu menos 6. Se fosse menos 0, ia dar a mesma resposta. Então, a solução desse exercício é somente o número 6. A letra E, olha o que acontece. 9x ao quadrado mais 2x mais 1. Achei o A, achei o B e achei o C. Joguei no meu delta. Fazendo o meu delta, no lugar do B eu coloquei o 2, no lugar do A eu coloquei o 9 e no lugar do C eu coloquei 1. 2 vezes 2, 4 e menos com mais continua menos. 4 vezes 9 vezes 1, 36. Deu menos 32. Então, eu não tenho, como minha raiz é negativa, eu não tenho valor real para x. Então, minha solução é vazia. Por isso que a gente coloca esse o vazio aí, tá? Significa que não tenho solução para essa equação para um valor real de x. A letra F, e última desse exercício, vamos lá. 6x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Para A é 6, para B é menos 1, para C é menos 1. A gente vem, substitui no delta, b ao quadrado menos 4ac, e acha o valor. O meu delta deu 25. Então, se a gente for tirar a raiz de 25, dá 5, né? Aí, a gente vem aqui e joga na fórmula do x. Menos b, ou seja, menos 1, mais menos raiz de 25, né? Que vai dar 5, sobre 2 que multiplica 6. Que é 12. Então, a gente vai fazer um para o positivo, um para o negativo. Aqui em cima, 6 dividido por 12. Deu 6 dividido por 12, eu posso simplificar o de baixo e o de cima por 6, vai dar 1 sobre 2. Aqui embaixo deu menos 4 sobre 12. Eu vou simplificar os 2 por 4, vai dar menos 1 sobre 3. Então, as minhas respostas sempre coloca a menor primeiro, tá? A minha solução é menos 1/3, vírgula, menos, meio positivo. Então, é 1/3 negativo e meio positivo. A solução da letra F. Questão número 3. Quantos números reais inteiros existem entre as raízes da equação x ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero? Então, a gente tem que achar as raízes, ou seja, quais são os dois resultados que tem e ver quantos números inteiros tem entre os dois resultados. Então, eu copiei aqui no caderno. Primeiro, a gente fez o primeiro passo, que é localizar o A, o B e o C. O A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x e o C é o que está sozinho. Então, ficou 1, menos 2 e 15. Depois, eu joguei na fórmula do meu delta, que é a fórmula que eu falei para vocês que vocês vão ter que usar toda hora. Então, é para anotar num cantinho do caderno aí, que é b ao quadrado menos 4ac. No lugar do b, a gente substitui o menos 2, que era o valor do b. No lugar do A, a gente substitui o 1, que era o valor do A, e o menos 15 no lugar do C, que era o valor do C, né? Aí, a gente fez menos 2 vezes menos 2, deu 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 15, deu 60 positivo. 4 com 60 com 4 dá 64. Muito bem, a gente sabe que raiz de 64 é 8. A gente joga no valor do x, acha o x1, acha o x2, substituindo na mesma fórmula, os valores que a gente usa para A, B e C são os mesmos valores que a gente viu lá no início, nunca muda, pessoal, para a mesma equação. Então, menos B é menos 2, mais menos raiz de delta, que a gente já viu, que é 8, e 2 que multiplica A, que a gente já viu que o A é 1, então 2 que multiplica 1.
Então, uma resposta vai ser 5 e a outra resposta vai ser 3. Essa seria a minha solução. Mas analisando o que está pedindo no exercício, está falando assim, quantos números reais existem entre a solução? Então, a gente vai ver, se a gente colocar uma reta aqui e a gente sair do menos 3 e for até o 5, quantos números inteiros a gente vai ter? Olhando, a gente sabe que a gente vai ter o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, ou seja, 7 números inteiros. Quase todos os exercícios, pessoal, é feito da mesma maneira. O que a gente está contando aqui é a interpretação. Olha esse 4. Veja essas equações. X ao quadrado menos 2x igual a 85, x ao quadrado mais 51 igual a 20x. Essas equações têm uma raiz real em comum, ou seja, uma das duas respostas é em comum nas duas. Determine a soma das raízes não comuns. Então, o que você tem que fazer? Igualzinho você fez no anterior. Achar o A, o B, o C, achar o delta, achar o x1, achar o x2, ver qual que é igual e qual que é diferente e determinar a soma dos dois que é diferente. Vamos lá? Então, vamos começar com a primeira. A primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar. Aqui a gente está vendo que o 85 está depois da igualdade. A gente vai trazer ele para antes da igualdade. E organizando, a gente já viu que a gente tem o A, tem o B, tem o C, localizamos os três e a gente joga na nossa fórmula do delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, vai ficar menos 12 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 85. Fazendo toda a minha continha, deu 484. Se eu for jogar na raiz, eu sei que o 484, a raiz vai dar 22. Então, eu já sei que tem duas respostas, eu vou achar essas duas respostas minhas. Eu vou jogar na fórmula do x, menos b mais menos raiz de delta sobre 2a. A gente vai fazer um positivo e um negativo. Então, aqui, ó, menos b, a gente sabe que o b é 12. A gente não pode esquecer de que tem que colocar entre parênteses. Então, vai ficar menos 12. A raiz de delta a gente já viu que deu 22, então a gente vai substituir primeiro por mais 22 e depois por menos 22. E embaixo vai ficar 2 que multiplica a, ou seja, a gente sabe que o a é 1, então vai ser 2 que multiplica 1. Resolvendo, 12 positivo com 22 deu 34, dividido por 2 deu 17. 12 positivo com 22 negativo deu menos 10, dividido por 2 deu menos 5. Então, a gente já sabe que uma das soluções é menos 5 e a outra solução é 17. Continuando para o segundo, a gente vai fazer a mesma coisa e organizar. Vai pegar esse 20 e jogar para o lado de lá. Vai ficar e colocar na ordem, sempre o x ao quadrado primeiro, depois o x e depois o número sozinho. Então, ficou x ao quadrado menos 20x mais 51 igual a 0. Localizamos o a, o b e o c e jogamos na fórmula do delta. Esse delta deu 196. A gente sabe que tirando a raiz de 196 vai dar 14. Fomos lá e jogamos no x. Menos b mais menos raiz de delta sobre 2a. Ficou menos 20 mais 14 dividido por 2 vezes 1, que ficou 34 dividido por 2 igual a 17. Ou seja, a gente achou já o valor que tem em comum entre os dois. E depois, fazendo ele na negativo, ficou 20 menos 14, que deu 6, dividido por 2, deu 3. Então, a gente sabe que deu 17 nesse e deu 17 no anterior. 17 nesse e 17 no anterior. Quais são os números que sobraram, então? Aqui foi o menos 5 e aqui foi o 3. Então, tá perguntando qual que é a soma dos números que não são em comum entre os dois. Então, menos 5 mais 3 dá menos 2. Então, a resposta vai ser menos 2. O último exercício aí do Drive, ele deu uma equação para você resolver. Então, para você ver aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar ela e resolver dentro do parêntese. Como é uma soma, não dá para somar, mas a gente tem que pegar esse valor de fora e fazer a multiplicação. Então, a gente vai fazer igual o chuveirinho que eu já mostrei para vocês. X vezes x, x vezes 11, 2 vezes x e 2 vezes 21. O resultado que der para juntar, a gente vai juntar e a gente chegou nessa equação de segundo grau. X ao quadrado mais 13x mais 42, agora é só aplicar a Bhaskara. A gente acha o A, acha o B, acha o C, substitui no delta, achou o valor do delta, o delta deu positivo, significa que vai ter duas raízes, ou seja, dois valores para x, jogou na fórmula do x, achou a versão para o positivo e para o negativo aqui, para o mais delta e para o menos delta, um deu menos 6 e o outro deu menos 7. Então, a solução vai ser menos 7 e menos 6. Por que menos 7 está para trás, professora? Porque a gente tem que colocar em ordem crescente, então menos 6 é maior do que menos 7, tá?
Pessoal, vamos começar o Google Forms então. Determine as raízes da equação x² mais 6x mais 8 igual a zero. A gente tem as alternativas aí, então tem duas maneiras de fazer. A primeira é substituir as alternativas no x e ver qual delas que dá zero. E a segunda é resolver por Bhaskara. Aqui eu resolvi por Bhaskara, tá? Por Bhaskara é fazer igual a gente está fazendo durante a semana. É só localizar o A, o B e o C, substituir na fórmula do delta, achar meu delta, olhar a raiz do delta e substituir na fórmula do x. Substituindo na fórmula do x, como a gente viu que o nosso delta é positivo, a gente sabe que vai ter o x1 e o x2. Achamos menos 2 e menos 4. Percebemos que a alternativa correta é a letra B. Vamos lá e assinalamos a letra B. A segunda questão está escrita assim: qual das equações abaixo o discriminante delta é negativo? Então, a gente não precisa achar o x nessa, essa é só achar até o delta, tá bom? Então, separamos todas aqui e achamos primeiro o A, o B e o C de cada uma delas e colocamos na fórmula do delta. Olhando aí, o primeiro deu 196, o segundo deu menos 32, o terceiro deu 180 e o quarto deu 144. Mas você aí na sua casa fez até o segundo, viu que já achou 132, então a minha resposta é a letra B. Questão número 3. Uma das raízes da equação 4x² menos 21x mais 20 igual a zero é um número fracionário. Ó, vai dar fração, hein? Qual é a soma dos termos desta fração? Então, eu tenho que somar o termo de baixo com o termo de cima, tá bom? Da fração. A fração deve ser simplificada. É uma dica aí, porque se a gente achar uma fração alta e se a gente não simplificar ela até o número mínimo, a gente não vai achar a resposta, tá bom? Então, resolvendo ela, a gente colocou aqui, né? Era 4x² menos 21x mais 20 igual a zero. A gente localizou o A, localizou o B, localizou o C, substituiu na fórmula do delta. O que aconteceu? O nosso delta deu 121. A gente sabe que 121 tem raiz. Bom, né? Então, a gente sabe que vai ter duas respostas. A gente vai lá e substitui na fórmula do x. Menos b mais menos raiz de delta sobre 2a. A gente tem o menos b aqui. Menos com menos vai dar mais 21. O delta, a gente já sabe que raiz de 121 aqui vai dar 11. A gente faz com mais 11 e com menos 11. E aqui embaixo é 2 vezes A. A gente sabe que o nosso A é 4, então vai ser 2 vezes A, vai ser 8. Então, resolvendo a parte de cima. Menos com menos mais, 21 com mais 11, dá 32. 32 dividido por 8 vai dar 4. Deu um número inteiro, então não é essa a resposta. Menos com menos vai dar mais, 21 com menos 11, vai sobrar 10 dividido por 8, deu 10 oitavos, ou seja, a resposta fracionária é essa. Mas a gente não vai manter em 10 oitavos, porque no próprio exercício está falando que a gente ia ter que simplificar. Então, a gente vai dividir, os dois são par, a gente vai dividir os dois por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, o exercício pede para a gente somar os dois elementos. Então, 5 sobre 4, 5 mais 4 é igual a 9. A nossa alternativa é a alternativa A, resposta 9. O exercício número 4 e último dessa semana, podemos afirmar que 4 e 5 são raízes da equação x² mais 10 igual a 9x menos 10? Novamente, a gente pode fazer igual eu falei, pode simplesmente substituir os valores no x ou organizar ela e fazer Bhaskara. Como a gente está aprendendo Bhaskara essa semana, eu achei mais fácil fazer por Bhaskara. Então, em vez de substituir os valores, o que a gente fez? A gente organizou, passou tudo para lá da igualdade, com os sinais trocados, e depois juntou o que dava para juntar. No caso aqui, o 10 com o 10. Ficou x² menos 9x mais 20 igual a zero. A gente localizou o A, localizou o B e localizou o C, jogou na fórmula do delta, que é b² menos 4ac, achou o meu delta, que é 1, a gente sabe que a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, jogou no nosso x e achou o x1 e achou o x2. A gente achou 5 e 4, na verdade 4 e 5. E a gente viu, então, que 4 e 5, sim, são as raízes da equação e a gente assinala que a resposta é verdadeiro. Pessoal, chegamos ao final da semana 35 e também ao final dos vídeos online aqui, né? Da correção online com vocês. A partir da próxima semana, que começa no dia 3, a gente vai ser obrigatório o retorno de todos. Então, estou ansiosa para conhecer vocês que estão só aqui com a gente nos vídeos, tá bom? Aguardo o retorno de vocês. Quem não puder vir, tiver atestado médico, vai poder fazer impresso
Aí vocês podem me mandar as perguntas ainda pelo WhatsApp, tá bom? Pessoal, aguardo vocês ansiosamente. Até, foi um prazer. Espero que pelo menos alguém que tenha assistido tenha aproveitado as nossas correções por aqui, tá bom? Até dia 3, se Deus quiser.